Presente. Deputado Carlão Pinhatari estava conosco também. De qualquer forma, também estava por aqui. Peço que a TV Alesp possa transmitir ao vivo esta reunião. Solicito à Secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Arthur. Solicito a dispensa da leitura da ata. Havendo consenso, está dispensada a leitura e fica considerado como lida e aprovada a ata da última reunião. O objetivo desta reunião é ouvir o doutor César Dario Mariano, procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. O requerimento foi apresentado pela deputada Janaína Pascoal e o doutor César Dario já está aqui conosco, a quem eu agradeço, em nome de todos os colegas deputados e deputadas, pela gentileza em nos atender e prestar informações e contribuições a esta CPI. Espero que Vossa Excelência, senhor, possa estar bem à vontade. Como já disse, já combinamos antecipadamente, o senhor tem um tempo para apresentação e, na sequência, faremos as intervenções e perguntas. E, mais uma vez, eu agradeço a sua honrosa contribuição com este colegiado. Eu passo a palavra para que o senhor possa iniciar a sua apresentação. Excelentíssimo senhor doutor Caio França, pessoa de quem saúdo os demais componentes dessa comissão. É uma satisfação enorme para mim poder vir a esta augusta casa, a convite da doutora Janaína Pascoal, para falar sobre esse tema tão relevante, tão complexo, que tem causado diversas interpretações, diversos conflitos e até diversos desentendimentos, justamente pela complexidade do tema. Quando nós pensamos na questão da fake news, que é um termo incorretamente dito, utilizado, nós já pensamos apenas na questão da notícia falsa. Ou seja, que uma mera notícia falsa veiculada na internet poderia caracterizar algum tipo de infração. E não é isso. A fake news, em tese, ela pode caracterizar um tipo de infração quando da propaganda eleitoral. Há dispositivo expresso no Código Eleitoral que pune a propaganda enganosa, que possa, de alguma forma, prejudicar uma pessoa, um deputado, ou prejudicar o pleito eleitoral. Mas, na maioria das vezes, a fake news em si é o nada. O problema é o que contém essa fake news. Porque essa fake news, essa notícia falsa, ela pode caracterizar um crime de opinião. Uma injúria, uma calúnia, uma difamação, uma apologia ao crime, ao criminoso, uma incitação ao crime, em algumas situações muito específicas, até crime contra a segurança nacional. Então, quando nós pensamos na fake news em si, é um nada, a não ser naquela questão de crime eleitoral. Então, nós vamos ver o conteúdo dessa fake news, que é o que tem ocorrido diversos problemas. E, paralelamente a isso, além de nós termos essas normas penais, nós temos algumas regras e princípios constitucionais que devem ser analisados. E o que está causando essa grande celeuma atualmente é a questão da liberdade de expressão, liberdade de manifestação de pensamento, que é previsto no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, além da questão de cerceamento, de censura em tese, a alguns jornalistas, já que há disposição expressa em pelo menos 2 dispositivos que proíbe a censura. E quando nós analisamos essa questão, nós analisamos as condutas em si, nós vamos ter que verificar o fato determinado. Não uma coisa de maneira genérica, mas vamos verificar se aquele fato, se aquela manifestação, de alguma forma, ela se adequa a uma norma penal, fazendo essa ponderação com essa regra constitucional, que é a manifestação de pensamento. O que a gente não pode esquecer também é que qualquer agente público, qualquer agente político, toda vez que ele assume essa função, uma função de relevo,
de relevância, ele tem reduzida a sua intimidade, tem reduzida a sua imagem e, a certo ponto, até a sua honra também é reduzida. Não quer dizer que esses direitos, que também são garantias constitucionais, que são regras constitucionais, eles vão ser extirpados, não, eles vão ser reduzidos. Então, os senhores deputados estaduais, todos os parlamentares, a partir do momento que se candidatam e assumem essa função, passam a ser vigiados por toda a coletividade. A coletividade quer saber o que acontece, muitas vezes até no âmbito particular da pessoa. Então, nós temos reduzida esses direitos constitucionais, de tal forma que nós somos mais suscetíveis a críticas em razão do desempenho das nossas funções. Então, muitas vezes, nós somos alvos de críticas em razão do que fizemos. Pelo fato dessa suscetibilidade maior à crítica, nós temos que aceitá-las muito mais que uma pessoa que não tem vida pública aceitaria. Isso é algo patente na doutrina, na jurisprudência, que é essa redução que nós temos desses direitos constitucionais. Óbvio que sempre vai remanescer a parcela da intimidade, a parcela da nossa vida privada, que não interessa ao público em geral. Até mesmo a honra nós temos, de uma forma ou de outra, reduzida. Por quê? Nós somos mais suscetíveis a brincadeiras, a charges, que para uma pessoa comum, isso daí poderia levar a um crime contra a honra. Então, essa dicotomia existente, esse conflito entre essas regras constitucionais, seja a liberdade de expressão e pensamento e a prática de crime, possui uma linha muito tênue. E essa linha muito tênue, ela depende muito do subjetivismo do intérprete, daquela pessoa que vai verificar se é uma mera crítica ou se nós estamos falando de um crime de opinião. E esse subjetivismo ele acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque eu costumo dizer que a nossa vida, o nosso ser, é forjado pela ideologia. Martin Heidegger, um dos grandes expoentes, um dos grandes filósofos alemães, ele escreveu um livro que se chama Ser e Tempo, que ele fala que a nossa personalidade ela é formada pelos acontecimentos da nossa vida, sejam bons ou ruins. O que nós fizemos, o que nós aprendemos, episódios marcantes, episódios bons, episódios ruins. Então, quando nós formos analisar uma norma, a nossa ideologia vai marcar essa interpretação. Isso quero dizer o seguinte, há pessoas que têm uma visão muito mais conservadora do mundo e outras pessoas têm uma visão muito mais progressista do mundo. Então, determinada frase para uma pessoa pode ter uma conotação muito mais grave do que para outra. Normalmente, as pessoas mais conservadoras, elas têm uma visão do direito de uma maneira mais conservadora também. Então, quer uma punição mais severa, que as leis sejam mais graves, há uma certa preponderância no direito coletivo sobre o direito individual. As pessoas mais progressistas, vejam que isso é a regra, nem sempre acontece. Elas são pessoas mais liberais no que diz respeito ao direito. Então, elas já veem uma preponderância do direito individual sobre o direito coletivo. E por que eu estou fazendo toda essa interpretação, que parece ser uma interpretação muito complicada? Porque para nós verificarmos se essas manifestações que estão dadas na mídia social são ou não crime, nós vamos ter que partir desses pressupostos. Vamos ter que verificar essa linha tênue que existe entre a liberdade de expressão e a prática de delito. O que eu tenho visto, e eu pude verificar na decisão, essa recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, é que, em tese, há algumas expressões ali que, em tese, poderiam configurar crime contra a honra, né? E por que eu falo dessa linha tênue? Porque qualquer direito, por mais importante que seja, não é um direito absoluto. A liberdade de expressão não é um direito absoluto.
nós podemos criticar. Óbvio que todo mundo tem direito à crítica, todo mundo tem direito a uma narrativa, todo mundo tem direito a um desabafo, desde que não ultrapasse essa linha tênue que separa a liberdade de expressão de pensamento da prática de crime. Vou dar um exemplo muito simples. Temos uma determinada decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu a critiquei, que proibiu o ingresso de pessoas da polícia nos morros cariocas. Para se chegar a essa interpretação, há necessidade de ter uma visão do mundo, de uma pré-compreensão, muitas vezes, do que seja essas comunidades cariocas, do que está acontecendo lá. Então, as pessoas podem criticar, falar, isso é uma loucura, isso aí vai fazer com que o tráfico de drogas saia abertamente, mais pessoas morrerão, não pode ser feito isso, é uma decisão equivocada. Isso é crítica. Isso é crítica. E a pessoa está exercendo o seu direito de crítica, de liberdade de expressão. Agora, se falar, olha, isso daí é só um exemplo, por favor, tá? O ministro recebeu dinheiro, o ministro faz isso porque ele compactua com o tráfico de drogas, porque é uma organização criminosa. Extrapolamos da liberdade de expressão, de pensamento, e passamos para a seara criminosa, porque aí deixou de ser crítica e de ser uma imputação. Falsa ou verdadeira, muitas vezes não interessa, já que a difamação pode ser uma situação verdadeira quanto falsa. No caso da calúnia, tem que ser falsa, porque a gente não pode imputar a prática de crime a ninguém a pretexto de estar exercendo a liberdade de expressão. Está certo que há a questão da exceção da verdade, esse tipo de coisa, mas vamos falar em tese. Então, a gente não pode extrapolar. Da mesma maneira que a gente não pode extrapolar algumas narrativas. Vamos invadir a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pegar e dar um pau em todos os deputados ou matar os deputados? Não pode fazer isso. Se você faz isso daí em público, você está praticando um crime, que é de incitação ao crime. Então, você ultrapassou aquela linha tênue, que é a liberdade de expressão e a prática de delito. Então, quando o intérprete vai analisar isso daí, ele tem que verificar essa linha tênue existente, a maior ou menor suscetibilidade daquele que é alvo de uma manifestação, muitas vezes até mais dura, isso sempre marcado pelo subjetivismo do intérprete. Então, são situações muito complicadas que nós vamos analisar. E quando pensamos, eu vou falar do crime contra a honra, que é o que mais acontece. Quando pensamos, vamos lá, um crime de injúria. Injúria atinge a honra subjetiva da pessoa. É o que a pessoa pensa dela própria. Ao passo que difamação, calúnia, atinge a honra objetiva, porque é o que as pessoas pensam dela. Tanto que, quando pensamos em injúria, aquela pessoa, para ser vítima desse delito, para termos delito, essa injúria tem que chegar ao conhecimento dela. Se eu xingo uma pessoa de um monte de nome e não chega ao conhecimento dela, não tem injúria. Por quê? Diz respeito ao subjetivismo dela, o que ela pensa. Ao passo que a difamação e a calúnia não, porque diz respeito à reputação, é o que as pessoas pensam dela. Pois bem, quando pensamos em crime contra a honra, que é o que eu mais tenho visto nessas manifestações, chamar os ministros daquilo, xingar a mãe do ministro, nós vamos ter que analisar algo que a gente chama de elemento subjetivo do tipo específico, que é implícito nos crimes contra a honra. Não basta uma mera afirmação que se adeque a uma norma penal. Nós vamos ter que verificar a intenção do agente, se havia intenção deliberada, consciente e voluntária de ofender a honra de outra pessoa, ou se trata de uma mera crítica, de um exercício de defesa, de um desabafo, de uma pataquada qualquer. Então, muitas vezes, essa crítica é feita por meio de charge. É uma brincadeira. Não houve a intenção de difamar, de ofender ninguém. Pode até eventualmente acontecer. Mas se a intenção é de um cartunista, de um jornalista, de fazer uma brincadeira, uma charge, sem a intenção de ofender,
esse elemento subjetivo do tipo de crime contra a honra está afastado. Não temos esse delito. Nós vamos ter que analisar aquilo que a gente chama de elemento subjetivo do tipo, que é a intenção deliberada de praticar um crime contra a honra. Tá? E é algo que é muito difícil nós analisarmos, essa interpretação. Não se esqueçam, principalmente, que crimes contra a honra, seja injúria, difamação, ou seja, calúnia, são crimes de pequeno potencial ofensivo, principalmente a injúria, que é a que mais acontece. É um crime pequeno, cabe transação penal, na segunda vez, suspensão condicional do processo. Então, são crimes muito leves, muito embora sejam crimes, são de pequeníssimo potencial ofensivo que cabe transação penal e são do juizado especial. Outra coisa que a gente tem que pensar também, que esses crimes, eles dependem de representação, quando são praticados contra funcionário público, podem até ser movidos pela ação, a queixa, crime pelo funcionário público se ele abrir mão da representação, só que há um prazo para isso. O prazo é de 6 meses. Ultrapassado esses prazos de 6 meses, a partir do momento em que a pessoa sabe quem é a autoria, extingue a punibilidade. E muitos desses fatos que estão sendo veiculados como fatos criminosos já aconteceram há 1 ano e meio. Se não houve representação, se não houve apresentação de queixa-crime, isso daí já ocorreu o que a gente chama de decadência. O Estado perdeu a possibilidade de aplicar a sanção penal, não pode mais ser processadas essas pessoas. Então, vejam a dificuldade que é de nós analisarmos algo que se chama fake news, se é realmente um crime ou se é a livre manifestação do pensamento. A situação ela fica mais complicada ainda quando tratamos de jornalistas, quando tratamos de parlamentares, porque o jornalista, a função dele é criticar. Nós temos um capítulo próprio na Constituição Federal que trata da comunicação social. E lá diz exatamente o que o jornalista pode fazer. Né? E uma das coisas que lá também está, muito embora não precisasse, porque poderíamos utilizar o artigo 5º, que também tem a proibição da censura, é a questão de censurar. Então, a censura é algo que tem que ser evitado de todas as maneiras. Outra questão que está sendo levantada também, e eu vi na petição do advogado-geral da União, é que medidas cautelares em processo penal não admite o que a gente chama de medidas genéricas, de poder cautelar genérico do juízo. Né? Isso daí não é possível em tutelas cautelares. Só que no Marco Civil da Internet, hoje, atualmente, é possível ao juiz de direito, com base num pedido de eventual prejudicado, ofendido, retirar essa publicação da internet. Né? E na petição lá foi dito que não tem norma. Tem norma, sim. Tem norma que permite, salvo engano, o artigo 10 do Marco Civil da Internet, que permite que seja retirada, retirada do ar essa publicação. Então, não se trata de uma medida cautelar inominada com base no poder geral de cautela do juízo. Há essa possibilidade. O que não se podem são medidas cautelares genéricas em que não haja previsão legal. Então, são algumas situações que estão acontecendo que demandam, muitas vezes, interpretação de regras, de normas jurídicas. Isso leva ao inconformismo da população, que às vezes não sabe o que está acontecendo, que são debates jurídicos. E essa população, às vezes, vai lá, xinga, faz aquilo, desabafa, e sempre vamos ter que analisar, e eu já falei com essa ponderação, dessa linha tênue, se trata de uma mera manifestação do pensamento ou se trata de crime. Outra observação que eu gostaria de fazer, que a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, é uma regra. A regra, diferentemente do princípio, existe ou não existe.
Então, não há como nós afastarmos uma regra constitucional. Então, o direito à manifestação do pensamento é regra, ela existe ou não existe. Se nós a afastarmos num determinado caso, ela deixa de existir, ela nunca mais vai poder ser aplicada em outros casos. Normalmente é declarada a inconstitucionalidade dela, o que seria um absurdo. Diferentemente dos princípios, que são fluidos, são abstratos, eles podem ser aplicados em uma determinada situação e não ser aplicados em outros. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte: nunca será possível aplicar em determinado caso, dizer, nesse caso você não tem liberdade de expressão e pensamento. Não é possível de maneira nenhuma. Então, isso daí, de forma nenhuma, pode ser retirado do mundo jurídico, a não ser que seja declarada a sua inconstitucionalidade. Tanta importância desse direito que é considerado cláusula pétrea. Aí nós vamos ter que verificar como nós vamos fazer, então, já que o direito à honra também é uma regra. Como que nós vamos compatibilizar esses dois direitos? A pessoa pode criticar, tá? Desde que não ultrapasse essa linha tênue e se adeque a uma norma penal incriminadora no caso de crime contra a honra. Isso vale para ameaças, né? Às vezes, ameaça, foram lançados fogos sobre o Supremo Tribunal Federal. Isso é crime de ameaça? Isso vai depender do intérprete. Ameaça, para que exista o crime do artigo 147 do Código Penal, a necessidade que nós chamamos de potencialidade intimidativa. Deve ser algo que leve a pessoa a temer por sua vida, por sua saúde. Sem essa potencialidade intimidativa, não há ameaça. Então, a pessoa, às vezes, faz uma brincadeira. Pode chegar, pode até ensejar uma ameaça, mas na maioria das vezes não tem potencialidade intimidativa. Né? Então, todas as vezes que nós vamos analisar determinada frase colocada na internet, tida como fake news, como eu já falei, não é a nomenclatura mais correta, nós vamos ter que verificar, isso aí ofende a honra? Há aquela adequação típica, há o elemento subjetivo, extrapolou a liberdade de expressão? Ameaça tem potencialidade intimidativa? Foi feito para realmente colocar aquela pessoa numa situação de constante alerta, retirando a sua tranquilidade social? Ou se foi uma mera crítica, um mero desabafo? Isso vale para todos os demais crimes que tratam de opinião e pensamentos, chamados crimes de opinião, incitação à prática de crime. Foi feito em público, né? Tem o potencial de levar pessoas indeterminadas a pensarem em praticar determinado delito. E o pior é quando se fala de crimes contra a segurança nacional, que também têm sido ventilados. Crimes contra a segurança nacional, a própria Lei de Segurança Nacional diz que só haverá esses crimes quando puder causar estabilização do nosso sistema democrático, né? Ruptura de estados, ou seja, um estado querer se separar da União, né? Comoções sociais extremamente graves. Então, se a conduta não tiver potencial de ofender esses bens jurídicos previstos na própria Lei de Segurança Nacional, nós vamos aplicar, se é o caso, o Código Penal. Se não é o caso, não estaremos diante de crime. Tá? Eu acho que eu já falei demais, deu para dar uma ideia genérica. Desculpem até por eu ter falado muito rápido, que é tanta coisa para falar. Naquela live lá, nós tivemos quase 2 horas. Eu fiz uma recentemente de 1h20 falando sobre isso e fica difícil eu falar sobre esses assuntos. Eu estou à disposição para perguntas, que eu acredito que será muito mais profícuo do que a minha explanação. Muito obrigado pela oportunidade. Nós te agradecemos, doutor César Dario, que foi muito importante, sim, essa apresentação inicial, essa introdução em relação ao tema. Eu vou passar a palavra à deputada Janaína, que é de praxe aí sempre, já está inscrita, inclusive, para que ela possa fazer a saudação e já iniciar na parte das perguntas e intervenções dos parlamentares. São 5 minutos e, na sequência, 10 minutos para que o senhor possa responder. Vou pedir para que o senhor possa baixar um pouquinho sua câmera, que está cortando um pouco, bem leve. Aí, ótimo, doutor. Com a palavra, então, a deputada Janaína Pascoal.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o professor César Dario Mariano por sua explanação. Professor, um dos meus objetos de pesquisa na universidade é justamente a diferenciação, né, de atos de fala. Então, por exemplo, quando houve a Marcha da Maconha, o senhor vai se recordar, teve toda uma discussão para saber se a marcha em si seria uma incitação ao crime de tráfico, por exemplo, ou uma apologia do crime. E o Supremo se debruçou sobre a discussão e decidiu que a Marcha da Maconha, né, seria decorrência do direito fundamental à livre expressão, à manifestação e assim por diante. Ocorre que o mesmo Supremo Tribunal Federal, né, tem inviabilizado que as pessoas se manifestem. Então, eu queria ouvir do senhor, porque, vamos lá, uma coisa é alguém pegar em armas, alguém juntar um grupo para invadir o Supremo, para invadir o Congresso, para fechar, por exemplo, a Assembleia Legislativa. Agora, o mesmo país que convive tranquilamente, né, com a defesa da descriminalização das drogas, da legalização das drogas, da legalização do aborto, há pensadores que defendem até legalizar o aborto tardio, ou seja, que são ideias, né, que agradam uma parcela da população, desagradam outra. Então, o mesmo Supremo que defende essas ideias todas não admite que haja um grupo, ainda que pequeno, né, um grupo que eu tenho criticado, que entende, por exemplo, que o ideal seria ter uma intervenção, não é nem militar, hein? Porque quem olha no detalhe sabe que esse pequeno grupo não defende intervenção militar, eles são críticos dos militares. Mas uma intervenção popular, por exemplo, né? Se essas pessoas não estão fazendo nada de efetivo para impor esse seu pensamento, estão apenas se manifestando, é correto o Supremo chamar esta manifestação do pensamento, né, de uma manifestação antidemocrática? Como é que a gente pode conviver com um Supremo que elege o que é uma manifestação democrática e o que é uma manifestação antidemocrática, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me preocupa, como consequência dessa movimentação toda do Supremo Tribunal Federal, é que nós acabemos por criar na população um temor de criticar, né? Se nós olharmos o nascedouro desse inquérito do Supremo, verificaremos não só que a revista Cruzoé foi censurada, mas que auditores que ousaram, né, dentro de um grupo de trabalho, investigar movimentações financeiras dos próprios ministros, foram alvo, no início desse inquérito, que procuradores da República, né, que ousaram, né, falar favoravelmente, por exemplo, ao impeachment do ministro A ou do ministro B, e impeachment é instrumento constitucional, também foram, de alguma maneira, ventilados nesse inquérito. Então, assim, começou assim, né, com os auditores, os procuradores, com a revista Cruzoé. E, de repente, pessoas que colocaram uma hashtag Supremo Tribunal Federal Vergonha Nacional passaram a sofrer buscas e apreensões. É compatível com o Supremo, que sempre defendeu liberdade de manifestação, utilizar toda a sua força, né, contra críticos, ainda que sejam críticos sem razão, ainda que sejam críticos contundentes, né? Então, eu queria perguntar para o senhor. O senhor fez uma ponderação com relação à petição da AGU. Eu li também a petição da AGU e eu interpretei, com todo respeito, de forma um pouco diferente da que o senhor abordou. O senhor disse que o AGU teria criticado, teria dito que não há uma norma para retirada de conteúdos. Pelo que eu entendi da peça, professor, foi o seguinte: ele reconhece a existência da norma,
para a retirada de conteúdo, mas não para a retirada do perfil. Ele diz o seguinte, que a análise para a retirada do conteúdo tem que ser feita a posteriori. Então, tem lá um conteúdo muito ofensivo, um conteúdo abusivo, um conteúdo ameaçador, né, de instigação, aí não só pode, como deve ser retirado. A crítica feita pela AGU, a ponderação, pelo menos eu entendi assim, é da retirada de perfis. Então, eu queria ouvir o senhor, né, não precisa falar sobre o caso concreto, mas o senhor entende que existe respaldo para retirar perfis de pessoas existentes, perfis... Eu vou fechar, presidente. Então, eu queria ouvi-lo sobre este ponto. Aí, a depender do número de colegas inscritos, eu vejo se eu posso fazer mais perguntas. Obrigada, presidente. Vamos, então, partir, acredito que eu esteja com a palavra. Vamos partir, então, para as indagações muito inteligentes da doutora Janaína, que eu admiro já há muito tempo, inclusive, já quando eu fiz o meu mestrado, fiz um pouquinho tarde, já estudava os textos da senhora, muito bem escritos. Vamos falar da questão da marcha da maconha. Realmente, os tempos mudaram. Lembra que eu falei do subjetivismo do intérprete? Nós tínhamos no Supremo Tribunal Federal, há anos atrás, ministros que tinham um outro ideal, uma outra ideologia. E a ideologia, ela marca a interpretação das normas. Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos desembargadores muito mais conservadores do que desembargadores progressistas. Se nós pegássemos aquela composição do Supremo Tribunal Federal, antes dessa, com certeza a marcha da maconha não teria sido liberada. Por quê? Por causa do subjetivismo da interpretação, da Dasein desses ministros. Hoje eles têm um Dasein totalmente diferenciado, então eles fazem uma interpretação diferenciada. O que me chama a atenção, e a senhora colocou com muita clareza, é se a diferenciação que se faz de liberar a marcha para maconha, querendo ou não, tanto que esse dispositivo foi numa ação direta de inconstitucionalidade, 33, parágrafo 2º, salvo engano, que fala de induzir ao uso de drogas, ele foi interpretado, foi dada uma interpretação segundo a Constituição, para permitir esse tipo de situação. E, do outro lado, nós temos esse mesmo Supremo Tribunal Federal proibindo manifestações ditas como antidemocráticas. Eu vejo um problema realmente nessas duas interpretações, porque a interpretação é a mesma. A pessoa pode chegar no Supremo Tribunal Federal, desde que não esteja com armas, que não empregue violência, grave ameaça, pode. A pessoa até pode falar, olha, eu quero uma intervenção constitucional e fazer uma interpretação do artigo 144, de que seria o Exército a pessoa que poderia controlar uma situação desse tipo. É uma interpretação jurídica. O que não se pode pedir é uma intervenção pura e simples pela arma, que aí nós teríamos um golpe de Estado, uma revolução, a depender se nós vamos alterar ou não a Constituição. Mas esse tipo de manifestação é uma manifestação democrática, não vi problema nenhum. Talvez o que nós poderíamos, vai depender do intérprete, do subjetivismo do intérprete, foi aquele lançamento de fogos em cima do Supremo Tribunal Federal, que aquilo poderia ser interpretado como uma ameaça, né? Olha, tá vendo? Isso aí é algo simbólico, nós estamos dizendo que nós poderíamos metralhar ou explodir o Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser interpretado nesse sentido, e, como já disse, vai depender do subjetivismo do intérprete. Então, eu acho, como a senhora, que houve essa dicotomia de interpretações entre a marcha da maconha e essas manifestações tidas como antidemocráticas, que, no meu modo de ver, me perdoem, eu estou fazendo uma interpretação técnica, não houve nada de antidemocrático. Não houve violência, não houve grave ameaça. Como eu disse, aquele episódio ali do
da questão dos fogos pode ser a exceção, e se as pessoas se quiserem se reunir sem armas para criticar, elas podem fazer. Né? Tem aquelas restrições da Constituição, que tem que avisar a autoridade, aquelas coisas todas, para não ter choques entre pessoas diferentes, isso não possa causar nenhum tipo de prejuízo a outras pessoas. Então, realmente, eu também concordo com a senhora que eu vejo essa divergência de interpretação. E por que será que isso aconteceu? Será que foi uma autoproteção do Supremo Tribunal Federal? O outro problema que eu vejo, e esses dias eu fiz até uma publicação sobre isso, que pela hermenêutica moderna, nós não podemos partir de uma pré-compreensão. Porque toda vez que a gente parte de uma pré-compreensão sobre o tema, se a gente já tem uma pré-compreensão, uma compreensão, uma concepção do que nós vamos interpretar, a gente faz uma interpretação avessa, que a gente já sai da conclusão e fica tentando buscar normas e fatos para chegarmos aonde a gente quer. E não é assim que funciona. Nós temos que interpretar determinado fato de acordo com aquela norma, e a conclusão que nós vamos chegar ela é desconhecida. Porque depois de nós utilizarmos todos os métodos de interpretação, sejam os métodos mais conservadores, sejam os métodos mais modernos, a conclusão que nós vamos chegar é desconhecida. Nós não vamos saber qual é a conclusão. Se nós já saímos dessa conclusão e queremos interpretar as normas e fatos para que a nossa tese seja completada, essa interpretação está equivocada. Você sai do justo e razoável e você passa por uma interpretação equivocada que não está sendo feita de acordo com os métodos. Porque toda interpretação é essa. Olha, tem uma determinada norma. Entra. Eu faço diversos daí porque toda vez que sai, a senhora sabe que eu tenho livros escritos, eu tenho que atualizar meus livros. Então, eu pego aquela norma e falo, e agora, né? Como que eu vou interpretar essa norma? E começo a fazer a interpretação de acordo com todos os métodos existentes para chegar a uma determinada conclusão. A conclusão que eu vou chegar, eu não sei qual é. Se a gente pega um fato e essa norma, vai ser a mesma, é assim que se julga. O magistrado já não pode chegar e falar, não, o cara é culpado, então eu vou buscar provas para que eu declare a culpa dele. Não pode. Isso é uma interpretação equivocada. Parece que, às vezes, isso daí está sendo feito, que se busca essa interpretação para quê? Para que aquela tese, o ato é antidemocrático. Então, vamos buscar normas, vamos fazer essa interpretação para chegar à conclusão que o ato é antidemocrático. Não sei se é isso que está acontecendo, mas pode ser uma interpretação que é feita às avessas. Isso também leva, muitas vezes, a gente com medo de crítica. Eu sou muito sincero. Eu estou aqui medindo as minhas palavras. Eu estou medindo as minhas palavras, porque eu tenho medo de cair no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu tenho, na minha corregedoria, o pessoal eles são extremamente rigorosos, mas eu sei como eles pensam, e eu não sei como pensam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu tenho medo de extrapolar, de falar alguma coisa, alguém me representar, e eu for ter que responder perante o Conselho Nacional do Ministério Público, em algumas situações até um pouquinho, vamos dizer, mais contundentes, e havia uma representação no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje que a gente fala. Isso para a democracia é péssimo. É péssimo. Porque nós temos de ter a livre manifestação, de falarmos o que quisermos, desde que a gente não ultrapasse aquela linha tênue. Agora, a gente fica com medo, fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu vou ficar medindo o que eu estou falando para ver se eu ultrapasso a linha tênue? A gente fica com essa situação, com esse medo, porque a gente, às vezes, não tem a menor questão, a gente não quer ofender ninguém. Ele está narrando o fato, está criticando, está expondo tese jurídica, a gente fica com esse receio. Nós que somos operadores do direito e que conhecemos o direito. E a pessoa que não conhece? Olha a situação que ela fica. Isso para a democracia é terrível, porque a época das eleições nós vamos ficar com medo de criticar, vão ter de debate de ideias. Então, isso é péssimo para a democracia. Esse medo que está sendo instaurado por questão das chamadas fake news, isso é péssimo. Por isso que há um projeto de lei, ele foi aprovado já no Senado,
mas ele tem dispositivos muito interessantes e tem dispositivos extremamente preocupantes, porque vai se deixar na mão da rede social, da mensageria privada, dizer o que pode ser publicado e o que não pode. Eles têm um subjetivismo tão grande que eles podem, isso daqui vai publicar, isso daqui não vai publicar. Se é uma rede social muito mais voltada à ideologia de esquerda, o que for de direita não publica. O que for de esquerda publica tudo, e pode ser o contrário. Então, você deixar esse subjetivismo, porque vai ser uma decisão cautelar dada pelo provedor por meio de verificadores independentes. Isso é péssimo também. Né? Então, há coisas interessantes, maior controle, a possibilidade de você retirar determinadas publicações sem ordem judicial, mas tem que ser melhor pensado nisso daí para não se deixar na mão e o monopólio da informação ficar nas mãos de provedores ou de redes sociais que muitas vezes nem brasileiros são. Eles são americanos, são de outros lugares, a maioria são todos americanos e às vezes eles nem se sujeitam à nossa jurisdição em algumas situações. É até difícil a gente fazer com que eles cumpram. Essa legislação vai trazer situações específicas, dizendo que tem que ter representante aqui, mas é perigosa essa legislação, ela merece uma análise mais detalhada. Né? A questão da retirada de perfis. Realmente, a Marco Civil da Internet, ela não fala em retirada de perfis, ela fala em retirada de publicações. Né? Então, tanto que o parágrafo 1º, o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, que é a guarda dos registros de conexão, de forma autônoma ou associado a dados pessoais ou outras informações, para contribuir com a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial. Aí fala o seguinte, que o conteúdo das comunicações privadas só poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses na forma que estabeleceram dispostos nos incisos 2 e 3. Então, há possibilidade de nós retirarmos, inclusive, esses provedores de internet serem responsabilizados se eles não retirarem as publicações e não os perfis. Isso daí a doutora Janaína tem total razão também. Eu acho que respondi, se precisar, estou à disposição. E respondeu sim, doutor Dario. Dando sequência aqui à nossa lista de inscrições, quero registrar aqui a presença do deputado Edmir Chedi, que está conosco desde o início. Vou passar a palavra ao deputado Paulo Fiorilo. O som, deputado Paulo, seu som está desligado. Obrigado. Boa tarde, doutor César Dario Mariano. Obrigado pela presença. Sempre muito importante a exposição para poder ajudar na conceituação que nós temos aqui que fazer de fake news. Deputado Paulo, se o senhor puder melhorar o som, acho que está um pouco baixo esse som. Eu vi que o doutor Dario também falou a mesma coisa. Melhorou ou não? Melhorou ou não? Agora? Agora sim. Agora sim. Eu vou tirar o fone, então. É que eu quero falar mais baixo, entendeu? Doutor César, bom, obrigado pela presença, é sempre importante para ajudar, principalmente nesse momento em que a gente caracteriza o conceito aqui de fake news. E, como o senhor sabe, a nossa CPI ela tem como escopo discutir o impacto das fake news nas eleições de 2018. Antes das minhas perguntas, eu queria tecer 3 comentários que eu considero importantes. Talvez o senhor possa concordar comigo. O primeiro deles, o senhor citou um filósofo, Heidegger, um alemão, que em 1927 escreveu O Ser e o Tempo, que o senhor citou. E é interessante porque fake news, dos debates que nós fizemos, começa em 2016. Mas eu tenho a impressão, não sei se o senhor concorda comigo, Heidegger deve ter sido um dos filósofos que sofreu com fake news. Só não com esse conceito, porque não tinha internet, mas ele foi considerado um adepto do nazismo, inclusive por essa obra. E aqueles que o defendem dizem que isso não é verdade e tal, os que são seus adeptos. Eu tive uma professora, a professora Thaís, que dizia que ele não era nazista, que ele não era um ideólogo nazista.
Por outro lado, a gente tem um monte de gente que diz que seria o tempo é uma expressão antecipada das ideias do Hitler. Mas eu acho interessante porque o senhor me fez trazer essa ideia de uma fake news já do século XIX, século XX, aliás, 1927. Bom, dito isso, doutor, eu queria avançar aqui para as duas questões. O senhor tratou muito do conceito de fake news, mas não de fake news, mas de opinião, daqueles que expressam as suas opiniões. Queria dar uma opinião aqui para o senhor e ouvir o que o senhor acha desta opinião que foi publicada em vários lugares. Aspas, queria trocar soco com esse filho da AP, desse arrombado. Infelizmente não posso, mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Você me aguarde. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta, quem são as empregadas domésticas que trabalham com o senhor. A gente vai descobrir tudo na sua vida, até o senhor pedir para sair. Pergunto ao senhor, essa é uma manifestação que deixa dúvidas ou que é clara e que cabe uma ação contra quem a proferiu? Segunda questão que eu queria colocar para o senhor, eu queria retomar, então, o debate de fake news. O senhor disse que fake news na eleição ela é mais fácil de ser caracterizada, mas fake news em si é um nada. Pergunto ao senhor, fake news sobre pandemia também é um nada? Por exemplo, sobre não tomar vacinas é um nada? E se o senhor pudesse definir fake news para além de uma notícia falsa, se o senhor tem essa formulação. Outra questão, queria ouvir o senhor. A disseminação e produção de notícias falsas é crime, do ponto de vista jurídico, nos campos penal e eleitoral. Quais consequências podem ser elencadas pelo senhor para candidatos que se beneficiaram, ou seja, ganharam a disputa eleitoral com disparos de fake news, tenham desequilibrado a disputa, mesmo sem vencer as eleições, produzindo e disseminando notícias falsas contra opositores? Segundo, ou quarta, o senhor pode citar alguns exemplos de fake news que impactaram processos eleitorais em geral? Quais fake news, na sua abordagem, nos ajuda a entender esse conceito? Em relação a 2018, quais foram as fake news que beneficiaram candidatos na eleição em São Paulo? Se o senhor tem algum exemplo, se o senhor podia nos ajudar. Ou se o senhor tem exemplos de fake news. Por fim, a produção e disseminação de fake news não é uma atitude isolada, faz parte de uma estratégia política planejada, calculada minuciosamente, que ao imputar a um candidato algo socialmente rejeitado, o adversário que gerou a fake news faz a defesa do inverso e se beneficia com isso. Queria saber se o senhor concorda com essa afirmação sobre fake news do ponto de vista da produção e disseminação e do uso, se o senhor entende que há um uso de fake news, não só eleitoralmente, como eu disse aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Espero não ter ultrapassado os meus 5 minutos. Não ultrapassou, deputado Paulo. O senhor não ultrapassou. E eu vou passar, então, e vou pedir novamente para que o doutor César Dario possa baixar um pouquinho a câmera dele, que é importante também fazer ficar melhor. O senhor tem 10 minutos para a resposta, doutor César. Na questão do Heidegger é verdade. Muitas pessoas dizem que ele era nazista, outros que não eram. Não sei, sinceramente não sei. Parece que não. Até porque, se ele fosse adepto do nazismo, muito provavelmente não leria os livros dele, porque é uma coisa abominável, né? Esses exemplos que o deputado deu, chamando de arrombado, você não vai ter... Claro que nós estamos aí diante. Foi aquela questão que eu falei que ultrapassa aquela linha imaginária, né? Aquela linha tênue. Aí nós temos um crime de injúria e um crime de ameaça, de forma clara. Isso daí não há nenhuma dúvida e não se trata de liberdade de expressão, uma situação desse tipo. É crime. Foi o que eu disse. Se você ultrapassa aquela linha tênue, e eu até disse que eu vi algumas situações em que haveria crimes contra a honra e ameaça. Essa daqui é uma daqueles exemplos típicos que é crime. Quando eu falei que fake news é um nada, a não ser no processo eleitoral, no âmbito penal. No âmbito penal, se nós pegarmos uma notícia, simplesmente o fato de ser notícia falsa, isso é um nada. Agora nós vamos analisar o conteúdo dessa notícia.
Se esse conteúdo da notícia ele levar a uma adequação, uma norma penal, isso daí nós estamos vendo no próprio exemplo que o senhor deu, né, dessas xingar, esse tipo de coisa, nós estaremos diante de um crime. Agora, o fato, olha, veiculou fake news. Isso, dentro do processo penal, dentro do direito penal, não tem tipificação legal. Agora, o conteúdo, sim, pode configurar crime. Na questão da pandemia, depende, nós vamos ter que analisar de forma concreta. Se é dito, numa determinada situação, né, vamos lá, olha, não toma antibiótico, porque antibiótico faz mal para a saúde. Incita as pessoas a não tomarem antibióticos, se tratarem com medicação natural. Alguém vier a morrer por conta disso, nós poderíamos ter um crime. Mas nós vamos ter que verificar o conteúdo dessa fake news, a conduta, nós vamos ter que verificar se há dolo, se há culpa e o resultado, dentro da própria teoria geral do crime. Mas o ato em si, praticar fake news, isso, por enquanto, não tem tipificação legal. É claro também que se as fake news elas foram decisivas numa determinada eleição, pode-se pensar em candidatura do registro ou até a cassação do mandato, vai depender da situação que nós fomos colocar. O grande problema é a prova disso. Como se fazer prova que um determinado ato, que uma determinada notícia foi responsável por uma pessoa ser eleita ou não ser eleita. E o que eu digo que é extremamente preocupante desse projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, pense o seguinte, nós temos o nosso prazo para propaganda eleitoral. Né? É postada uma notícia, falta ou verdadeira, tanto faz. Os provedores independentes, já que eles são mais ligados a um determinado partido, a uma determinada sigla, a um determinado candidato, fala tira ou não tira. Até isso ser julgado por eles mesmos, já pode ter acabado o período de propaganda eleitoral. Então, você está manipulando as informações. Sabe hoje quem é a pessoa mais poderosa do mundo? Sabe quem são as pessoas mais poderosas do mundo? Quem detém o monopólio da informação, quem detém as informações. As informações você elege, você derruba um presidente, você leva um país à guerra, você retira um país da guerra. Quem tem a informação hoje é assim, é num clique. As informações elas podem tanto beneficiar como podem prejudicar. Então, não se pode ninguém deter o monopólio das informações. Só ela a responsável por dizer o que vai ser veiculado ou não. Isso, em matéria eleitoral, é terrível. Né? Isso aí pode trazer consequências extremamente terríveis. Né? Eu não me recordo agora, sinceramente, de notícias de fake news da reunião da eleição de 2018, aqui em São Paulo especificamente. Houve algumas, né, claras que houve na eleição presidencial, mas aqui eu não me lembro. Né? Desculpe, porque eu não me recordo. Espero ter respondido ao deputado Paulo Fiorilo, se não, eu estou aqui à disposição para responder. Eu perguntei sobre a minha conceituação de fake news, de que não é uma atitude isolada, que faz parte de uma estratégia. Se o senhor concorda com essa formulação, mesmo que não seja heideggeriana? Fake news, para nós definirmos, se for algo isolado, realmente não é fake news. Né? Eu publico lá na minha página da internet, 10 pessoas vêm. Qual que é o potencial disso de desestabilizar ou a eleição, ou destabilizar a pessoa? Então, nós deveremos ter, sim, uma estratégia coordenada, né, de veiculação dessas informações. Normalmente são feitas por meio de robôs, que é hoje que a gente precisa de uma regulamentação, que ainda não tem. Essa regulamentação é feita de forma muito interessante pelo projeto de lei das fake news, que foi aprovado no Senado Federal, lá inclusive conceitua rede autônoma de difusão de imagens, de notícias. É perfeito essa daí. Tem que ser uma estratégia coordenada para fazer algo, tem que ter uma finalidade.
né? Seja Obrigado, por lei ou professor. por mal, tem que ter. Vamos dar sequência aqui, então, à lista de inscritos. A deputada Mônica fez a sua inscrição. E, na sequência, a deputada Janaína pediu uma última colocação, de uma resposta rápida do Dr. César Dario. Com a palavra, a deputada Mônica Seixas. Dr. César, boa tarde. Obrigada pela sua colaboração tão gentil aqui com a gente nessa CPI. Acho que o senhor acabou de responder a minha pergunta central sobre a necessidade... Mônica, Vossa Excelência está com a palavra. Não estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Então... Doutor, o senhor está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Acho que é o Caio, então. Ah, tá. Ok, obrigada. Obrigada pela sua presença, sua colaboração tão gentil. O senhor respondeu a minha pergunta mais central, que é sobre a necessidade de regulamentação e conceitualização. Eu também tenho preocupações com a legislação encaminhada no Congresso. Também acho que cria a possibilidade de criminalização do usuário, mas, no entanto, porém, o senhor falou tanto da subjetividade, da necessidade ou não de construir novos protocolos, ideologia, e eu imagino que a gente está diante de uma situação toda nova dos nossos tempos, que não há previsão legal a contento, que é o tamanho das redes sociais. Hoje, um adolescente tem milhões de seguidores e ele é maior, por exemplo, do que muitos jornais locais, alcança mais gente do que muitos jornais locais. Hoje, por exemplo, as redes de mensageria, o WhatsApp, criam um submundo que a gente nem consegue acessar. E, para mim, aí está o maior problema de como acessar. Por exemplo, eu sou jornalista. E no mesmo artigo da Constituição que está previsto a liberdade de expressão, está vedada o anonimato. Sim. Isso não está correlacionado diretamente à rede de mensageria? Você pode criar uma informação, não colocar nos seus perfis e divulgar através de robôs. Será que a gente não precisa mergulhar mais densamente nesse conceito e como é que a gente regulamenta o comportamento das pessoas na internet? E aí eu não estou falando de pessoa física, porque há indícios que há uma máquina de distribuição. Outra pergunta também. Nós, jornalistas, temos responsabilidade com a produção de conteúdo. Calúnia, difamação, direito de resposta, faz parte do nosso cotidiano. Inclusive, a perda do nosso MTB, né? Que é a licença para ser jornalista, caso a gente incorra em ações antiéticas ou criminosas. Não seria comparável a perda de perfis às pessoas que recorrentemente incorrem a crimes na internet? Ora, eu, jornalista, que recorrentemente promovo ações antiéticas, perco a minha licença para trabalhar, essas pessoas que trabalham através da internet poderão ser punidas? Aí eu deixo a pergunta, falta elaboração legal, a gente não tem na legislação hoje a previsão do que é a internet na vida das pessoas, e a gente está precisando avançar nessa legislação. E, por fim, só discordar do senhor de um ponto, mas eu acho importante demarcar, eu acho que há manifestações e manifestações. Há manifestações, por exemplo, pela mudança de leis do Código Criminal, enfim, do Código Penal, etc., como eu agora estou manifestando o meu interesse por mudanças de lei para regulamentar o comportamento das pessoas na internet para além do Marco Civil, porque a gente está lidando agora com um novo monopólio de comunicação. Estou manifestando isso agora. Não existe legislação, mas eu estou manifestando isso agora. Outra coisa é atacar instituições democráticas, que são pilares da nossa organização. Acho que uma coisa não pode ser comparada com a outra, só expressar aqui. Acho importante demarcar. Obrigada, viu? Vamos lá. O projeto de lei, ele traz no artigo 5º o que seja conta identificada, conta cujo titular tenha sido plenamente identificado, traz a conta inautêntica, que é essa conta criada ou usada com o propósito de assumir ou simular identidade. Existia um dispositivo que previa a possibilidade da pessoa só se inscrever nessas contas apresentando documentação. Esse dispositivo ele foi retirado. Mas se houver uma dúvida agora de ser uma conta inautêntica ou autêntica,
ou a rede social pode exigir a apresentação de documento, né? Então, não há necessidade. Então, nós temos regulamentação muito interessante. Temos regulamentação para conta automatizada, né? Que são os robôs, rede de distribuição artificial, são aqueles diversos robôs que difundem notícias falsas ou verdadeiras para todos os locais. E por essa lei agora, isso não pode ser de âmbito externo, tem que ser dentro da própria rede social, como já existe no Facebook hoje. O Facebook você paga, ele distribui para vocês. O WhatsApp também você paga e distribui. Dentro do processo eleitoral é interessante porque dá para você controlar isso daí. Você tem que prestar conta do que você está gastando. Então, você tem o controle para saber quais as propagandas que foram feitas. E hoje já há, dentro desse projeto de lei, a possibilidade de se suprimir essas contas, né? É dada depois direito de defesa para a pessoa. A crítica que eu faço é que você dá, muitas vezes, um subjetivismo muito forte para a própria rede social, que é ela que vai decidir, de forma liminar, como se fosse um juiz de direito. Já é difícil para o juiz de direito conceder uma liminar, verificar se aquilo ali ofende a liberdade de expressão. Quando é conta inautêntica, não tem problema nenhum, é fácil, o dado é objetivo, não existe. Quando é robô, é fácil, o dado é objetivo. Mas quando diz respeito a subjetivismo, o que é liberdade de expressão, o que é crime? A situação complica. Só um esclarecimento, em momento algum eu falei que eu defendo ataque às instituições. Vamos fechar o STF? Pelo amor de Deus, nunca eu defenderia isso, até porque eu faço parte de uma instituição. Tá? Nunca vamos derrubar o presidente. Não, por favor. O que eu falo é que eu sou favorável à manifestação de pensamento, né? A livre manifestação, críticas, mas de forma nenhuma atos que extrapolem essa liberdade que ensejem algum crime. Se você começa a fazer ameaças para derrubar um poder, você entra na Lei de Segurança Nacional, né? Que é uma coisa extremamente grave, extremamente severa. O que eu defendo apenas é o direito à livre manifestação, desde que não ultrapasse aquela linha tênue que enseja uma infração penal. Tá? Quer criticar? Pode me criticar à vontade dentro da minha atuação. Né? Eu não quero que xingue minha mãe, eu não quero que me ameace. Falo, que nem o deputado Paulo Fiorilo falou, vou te dar um pau, vou te pegar na rua. Eu ficaria temeroso. Isso é ameaça, isso é crime. Xingar de uma série de outras coisas é injúria, isso é crime, isso aí você está extrapolando a liberdade de expressão. Então, nós temos que ficar dentro do limite da legalidade. Não pode ser nem o menos, nem o mais. Vamos ficar ali. A gente não pode extrapolar, proibir tudo, mas também não pode flexibilizar, que vire uma bagunça. Esse limite que eu disse que é tênue, que depende do quê? Do intérprete, da pessoa que vai interpretar de acordo com a ideologia dessa pessoa. Deu para responder, deputada? Quer mais algum esclarecimento? Obrigado. É suficiente, doutor César. Eu vou passar, então, a palavra aqui rapidamente à deputada Janaína Pascoal, para que numa pergunta aí rápida a gente possa concluir a sua participação. O doutor Tiago Pavinato já está nos aguardando. Com a palavra a deputada Janaína Pascoal. Então, já unindo as duas coisas, senhor presidente, né, o meu agradecimento pela participação do professor, pela gentileza, a generosidade de dividir conosco os seus conhecimentos. E a pergunta muito objetiva que eu faço é a seguinte: o deputado Paulo leu uma frase, na verdade, um conjunto de frases, que realmente, né, tem ali ameaças, ofensas. E a pergunta que eu faço ao professor é a seguinte: professor, o senhor é membro do Ministério Público. Se aquelas frases ofensivas e ameaçadoras tivessem sido dirigidas ao senhor, o senhor se sentiria confortável para funcionar como representante do Ministério Público nos autos do inquérito ou do processo instaurado contra a pessoa que proferiu aquelas frases? Eu vou além, né? O senhor poderia funcionar como representante do Ministério Público nos autos referentes, né, a quaisquer medidas penais promovidas
em face da pessoa que proferiu aquelas frases? É essa pergunta, senhor presidente, com os meus agradecimentos mais profundos ao professor. Professora Janaína, eu fico tranquilo em responder, vou responder porque eu já publiquei isso daí, eu já disse que esse inquérito judicial ele tem diversas ilegalidades, e uma delas é o investigador ser ao mesmo tempo vítima. Nós sabemos que dentro do processo penal, isso daí se acontece, nós somos parte interessada nisso. Não é nem suspeição, é impedimento, que é algo objetivo. Né? A pessoa não pode funcionar. Se eu sou ameaçado, como que eu vou processar a pessoa que me ameaçou? Né? Não existe. Isso daí dentro do processo penal não existe. Quem ler os meus artigos, as minhas manifestações, as minhas lives, vai verificar que eu trago uma série de situações que eu elenco quais as ilegalidades existentes nesse inquérito judicial, começando pela distribuição, que foi uma distribuição dirigida, o fato desse artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que é de 1988, não ter sido recepcionado pela ordem vigente, o fato de não haver intervenção do Ministério Público, foi alijado das investigações, o Ministério Público é o titular da ação penal pública, então ele não pode ser alijado, não pode existir prova secreta para o Ministério Público. O fato de, muitas vezes, esse inquérito judicial ele ser secreto e não sigiloso, tanto que os próprios advogados não têm acesso, violando a própria súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, são diversas críticas que eu faço, críticas técnicas que eu faço no que tange a isso. E uma delas é essa, que a vítima não pode, de maneira nenhuma, julgar. A vítima não pode ser o investigador. A vítima, no caso, não é apenas um ministro em si, é a instituição, já que muitas vezes vários ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são investigados. Pode-se dizer o seguinte, olha, mas peraí, quem vai oferecer ação depois vai ser um outro juiz, vai ser um outro promotor, mas qual que é a última instância para se analisar recursos? Não é o próprio Supremo Tribunal Federal? Outra coisa também que eu falo é que hoje nós temos o artigo, salvo engano, que é o artigo 3º-B do Código de Processo Penal, que traz dentro do nosso direito objetivo o sistema acusatório de processo. Esse artigo, por força de liminar, ele está suspenso, porque ele está dentro do capítulo que trata do juiz de garantias, mas não é o artigo que é questionado, a questão do juiz de garantia ele acabou indo no bolo. Eu pergunto, né, e a senhora, como estudiosa do direito, todos nós sabemos que quando uma liminar é cassada, esse efeito é ex tunc, ele retroage. Vai ser colocado na situação anterior que existia. E a situação anterior, nós vamos ter dispositivo legal dizendo que o juiz não pode investigar, é vedada. Como que vai ficar esse inquérito judicial se ele vai ser fulminado desde o nascedouro dele? O Supremo vai modular essa decisão e dizer, isso vale para todos, menos para o nosso inquérito. Não me parece razoável. Então, tem diversas irregularidades. Uma dessas irregularidades é que a senhora falou. Tá? Então, eu sinto confortável para falar, porque eu estou fazendo uma crítica de algo que todo mundo sabe, todo mundo critica. Então, é uma situação até... A gente fica até com um certo receio de falar, mas como eu estou numa casa de leis, numa CPI, eu acredito que eu tenha possibilidade de falar isso daí. Espero ter respondido a sua questão. Obrigada. Doutor César Dario, dessa maneira, então, nós encerramos aqui a fase de perguntas e intervenções dos parlamentares. Quero, dessa maneira, agradecer muito a contribuição do senhor, trazendo todo o seu conhecimento, se colocando à disposição para poder ajudar nesta CPI. Nós estamos, hoje, inclusive, finalizando a fase conceitual e acredito que o senhor trouxe muitas informações importantes e abriu ainda mais aqui a nossa mente em relação ao tema. Dessa forma, eu só passo a palavra ao senhor para que possa se despedir aqui desta CPI. Nós teremos um último convidado que já está aguardando a retomada dos trabalhos aqui. Então, muito obrigado mais uma vez pela gentileza
e pela sua explanação e depois da pronta resposta em cada uma das perguntas. Doutor César. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma imensa honra, uma satisfação poder colaborar. Eu me coloco sempre à disposição. Admiro o trabalho da Assembleia Legislativa, que sempre está emanada com o Ministério Público nos interesses do Estado de São Paulo, e recebi esse convite como uma honra, com muita honra. Para mim, quem tem a honra, a satisfação de estar aqui sou eu. Me coloco sempre à disposição e agradeço o convite feito pela doutora Janaína Pascoal, que foi prontamente aceito pelo senhor, como presidente dessa comissão. Também me despeço e me coloco sempre à disposição para o que precisar. Muito obrigado. Obrigado, doutor César Dario. Mais uma vez, agradeço a gentileza, a importante contribuição do senhor, como membro do Ministério Público de São Paulo, que honra muito o nosso Estado. Desta maneira, não havendo mais nada a tratar, eu vou encerrar a presença.